Isso é um perigo. Quem entendeu bem aqui? E a Bíblia nos dá um exemplo tremendo isso, está lá em Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo, vocês conhecem a mensagem? Versículo 16 a 18. É uma mensagem que está ali no meio, né? Paulo, Silas, estava ali Timóteo, estava Lucas, né? Mas ali só fala de Paulo e Silas, olha lá. E aí fala a respeito da atitude deles, amém? Vamos lá. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, né? Uma jovem que tinha espírito de quê? Hein? De adivinhação, a qual, adivinhando, dava o quê? Grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Feche teus olhos aí nesse momento, ore comigo por essa mensagem. Peço ao Espírito Santo que fale contigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, entregamos agora, meu Pai, essa mensagem nas tuas mãos, que o Senhor venha nos orientar, nos direcionar, para que alcancemos corações maduros, sábios, obedientes, submissos, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade, não cairmos nas astutas ciladas do diabo e sermos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Olha só o que essa menina que andou atrás do apóstolo Paulo, ela falou. Queria que você prestasse bem atenção no que ela falou. Estes homens que vos anunciam o caminho de quê? Da salvação. Paulo e Silas anunciavam o quê? O quê? O caminho da salvação. Então ela estava simplesmente confirmando um fato. Concorda comigo? Era fato ou não era? Era. São servos de quem? De Deus Altíssimo. Era outro fato. Eles eram servos de quem? De Deus Altíssimo. E aí, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, até alguns dias ela vinha perturbando, mas chegou um momento que ele falou: não, vou mandar esse capeta embora. É ou não é? E expulsou aquele demônio, aquele espírito maligno, em nome de Jesus Cristo. Então, olha só o cuidado. Essa menina que tinha um espírito de adivinhação, a gente só sabe porque a Bíblia conta, só sabe porque houve esse episódio, porque ela poderia ter enganado muita gente. Poderia ou não poderia? Ela constatou um fato, por isso que eu estou falando, a gente tem que tomar cuidado com palavras que a gente ouve, de quem que a gente ouve, como ouve, amém? A fonte pela qual nós ouvimos. Ela anunciava, que eles anunciavam o caminho da salvação, ela veio gritando. Então, mas essa menina tinha um espírito de adivinhação, um espírito imundo da parte do diabo, e ela não dava lucro, ela dava o quê? Grande lucro. Então, eu queria que você viesse para a pessoa que fala assim: nem todo mundo que constata um fato, que tenta te honrar, te elogiar e te dar lucro, provém de Deus. É ou não é verdade? Olha só, saber discernir isso é outra história. Por quê? Porque veio para receber um elogio. O diabo, quando é que o diabo tenta te elogiar? Não é à toa. É para te dar uma rasteira. Quem entendeu bem aqui? Envaidecer o coração, pum, caiu. Porque a Bíblia diz que a altivez de espírito precede a ruína. Entendeu bem aqui, gente? Amém? Estou sendo claro, irmão. Talvez eu vou ser bem chatinho com essa mensagem, porque ela é muito, muito metódica. Ela, às vezes, né, um elogio pode vir, né, na tua vida, não para te levantar, não para te confirmar, não para poder te incentivar, mas para poder fazer o quê?
elevar o teu coração e você, da partir dali, acha que é o tal, não dá mais glória a Deus, e aí vai cair. Estou sendo claro aqui, gente? Não é? E outra coisa, mesmo que alguém fale, explique para você que é um fato, fale algo que vem acontecer, mesmo assim não quer dizer que provém de quem? De Deus. E nem toda riqueza financeira, nem todo lucro também provém de quem? De Deus. Então, por quê? Se você reparar bem, existe no mundo, a maioria dos bilionários não dão glória a Deus, dão? Dão glória a Deus? Não. A maioria das pessoas que têm muito dinheiro, muito pelo contrário, exploram, acumulam, são avarentos, são arrogantes, são egoístas. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros, são. Se acham superiores, mesmo na hora da morte, o camarada não abre mão de R$1. Eu não sei como é que foi essa história aí, mas eu vi no jornal outro dia, na estampa do jornal, que um cara milionário aí morreu e deixou herança para o Neymar. Hein? É verdade, está na capa do jornal. Não foi isso, Fábio? Não é isso, Fábio? 1 milhão? 1 bilhão? Eu vou fazer uma pergunta para você. Daria para ajudar a vida de muita gente? O Neymar precisa de mais de 1 bilhão? Aí eu faço uma pergunta. Essa pessoa foi usada por Deus? Essa riqueza, por acaso, provém de Deus? Foi 1 bilhão, é? Pensei que era 1 milhão. Esse capeta era grande mesmo, hein? Ela, o que eu estou dizendo, irmão, é que... Hein? 6 bilhões? Não, para isso, não fala mais nada não, gente. 6 bilhões. Porque, na realidade, quer ver uma coisa? O Senhor Jesus, Ele fala assim, vinde a mim, vai estar cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu vou fazer o quê? Aliviarei. Eu vos aliviarei. Quem vai aliviar. E Ele manda a gente buscar quem em primeiro lugar? E o que Ele nos promete? Nos dá o reino de Deus, sua justiça. Agora, o que Satanás promete? Promete, tudo isso eu vou te dar. Se você prostrado na hora. A Bíblia diz que ele mostrou as riquezas da onde? Da terra. Fala com o irmão que está falando, cuidado, a proveniência da riqueza. Estou sendo claro aqui, gente? A Bíblia diz, eu não estou falando aqui, não, é uma tese, não tem tese não, ali foi, está bem claro ali. E aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, no mundo tereis aflições, aí Satanás, comigo vai ter muito dinheiro, iate. Helicóptero e tudo. É ou não é verdade? Não que uma pessoa não possa ter isso, porque a riqueza também é dom de Deus. Só que, na realidade, nós sabemos que o mundo jaz em quê? No maligno. Então, se jaz no maligno, quem administra isso aqui? Deus pode falar, não, essa aqui não vai administrar, não. Essa aqui eu vou dar para fulano, para ciclano. É ou não é verdade? Pode fazer isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqueles senhores tinham grande lucro, eram ricos, mas a riqueza era proveniente de um espírito maligno. Quantas pessoas você não sabe que faz trabalho para ficar rico? Quem já viu falar nisso aí? Levanta a mão aí. Eu já vi muita gente. Faz trabalho, faz isso, faz... É ou não é verdade, né? Tem pobre, coitado, que é dificultoso. Faz trabalho e ainda fica mais duro. Né? Ele acha que deve ser fazer trabalho para a entidade errada. Porque, né? Ele vai fazer um troço para abrir as portas e ainda tranca as portas dele todo. Para ele, esse aqui deve ser o que Jesus escolheu para ter a salvação para ele. Vem para cá, meu filho. Amém? Então, na realidade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como eu estou falando aqui, vamos tomar cuidado com aquilo que se nos oferece, até com palavras que vão iniciar. Havia pessoa, ela está com necessidade, está com dificuldade. O que ela quer ouvir? Que vai dar tudo certo. E aí, nisso, ele pode procurar aquilo que não provém de Deus. E aí, a gente se envolve com falcatrua. É ou não é? Se envolve com que não é certo.
olha, Deus está me abençoando. E o diabo, né, só, não, isso aí, meu irmão, continua aí, vai lá. É ou não é? Ó, vai que tu vai se dar bem. É ou não é? E aí acaba a pessoa sendo aprisionada por quem? Pelo diabo. E crente que está abafando. Então, nós vimos que nem toda riqueza provém de quem? De Deus. Muito pelo contrário, a maioria não provém. Então, a gente tem que vigiar o nosso coração, porque aí, sabe o que acontece? Uma pessoa, ela recebe esses benefícios do diabo e depois ainda procura, presta palavras que venham confirmar o que ela quer. Hein? Dá o dízimo ainda. É até difícil dar o dízimo, tá? Dá um pedacinho e diz que deu dízimo. É ou não é? Quem entendeu bem aqui? Porque na realidade quer lavar a consciência. Essa é uma grande verdade. E aí a pessoa se envolve e depois ela vai procurar o quê? Mestre segundo o desejo do coração. É aquilo que eu quero ouvir, o meu coração me leva para aquele lado, é isso que eu quero, é isso que vai dar certo. O apóstolo Paulo fala com Timóteo assim, Timóteo, toma cuidado, que aqueles que querem ficar ricos caem em muitas tentações. Querer ficar rico cai em quê? Em tentações. E transpassa a própria alma com dores. Porque a pessoa, o avarento, ele sofre. Quem entendeu bem aqui? O egoísmo, ele sofre. Deu para entender bem? Porque ele fica, meu Deus, vou perder, o cara tem 10 milhões, está sofrendo, tem 20, está sofrendo. É na verdade, porque ele quer mais. Ele sempre pensa que ele vai perder de novo, e aí fica, é na verdade, não é? É uma agonia. E essa atitude do coração, o apóstolo Paulo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não disse o dinheiro, ele falou o quê? O amor ao dinheiro. O nosso amor primeiro tem que ser para quem? Para Deus. Ele é a fonte do nosso lucro. Amém? Então a gente precisa entender isso aqui, por quê? Porque senão a gente vai começar a ir atrás de falácias, sabe? Atrás de pessoas que, né, Deus manda dar leite e aí o cara bota água para poder fazer volume. Deu para entender bem? É até branquinho, mas está aguado. Entendeu bem? Aí engana. Mas como é que eu posso me defender disso? É quando o meu coração não está nessas coisas. O meu coração tem que estar em quem? Em Deus. Aí o diabo não vai te enganar, porque o Espírito Santo não vai deixar. Ele vai sempre falar contigo, isso está errado, não é por aí. Teve uma outra pessoa que falou assim, pastor, eu ouvi aí, achei legal, que Deus, Ele nunca mostra para você aquilo que Ele não pode te dar, que Ele não vai te dar. Aí eu falei, quando a gente pega a linha vermelha, eu vejo um monte de avião lá e até hoje não tem nenhum papagaio. É ou não é verdade? Isso é mentira, gente. Olha o que Deus faz com Moisés. Moisés, dá uma olhada na terra prometida, bonita, né? Mas tu não vai entrar não, tu vacilou. Ué, ele não mostrou? E Deus não fez questão de mostrar. Moisés não passou sem querer olhando não. Olha, mas não posso te dar. Porque você não foi reto comigo a vida toda. Você imagina bem, se Moisés... Gente, eu não vou nem falar eu. Estou frito. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? O camarada da vida toda ilibada, certinha, aí deu mole, não vai entrar na terra prometida. Olha só, misericórdia. E aí o livro de Hebreus fala assim, tomem cuidado. Fala assim, porque nós ainda não chegamos na Canaã celestial. Porque Deus, depois de haver libertado um povo do Egito, matou esse povo no deserto. Meu Deus, a gente não está no deserto. Fala com a pessoa, vamos vigiar aí, orar para a gente não ficar para trás. É ou não é verdade? É o que diz a palavra, então eu não posso falar menos do que a palavra diz. Está no Novo Testamento isso, não está no Velho, não. Hebreus faz uma comparação do povo que saiu do Egito com a gente. Nós fomos libertos do pecado? Fomos ou não fomos? Das mãos do diabo? Fomos ou não fomos? Mas já chegamos na Canaã celestial? Não, então ainda estamos aonde? Caminhando. Então está atento, igual Pedro fala, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, vendo quem possa tragar. Isso é realidade, isso está na Bíblia. Então, essa menina,
Ela aparentemente estava profetizando ali, estava ou não estava? Olha só, né? Estão anunciando o caminho da salvação. Olha só, ela parecia que ela estava fazendo ali, né? A gente vai pregar, um bom pregador, e vem alguém atrás, o caminho da salvação está sendo anunciado. Pode. Quem é que não quer salvação, gente? Mas era o capeta. Perturbando. Tanto que Paulo ficou perturbado, não é verdade? Perturbado. Então, nem todo mundo que relata um fato para você. Aí tem gente que fala assim, né? Falar aqui por irmão. O que é uma profecia, gente? Profecia. Tem pessoas que falam assim, olha, gente, eu profetizo sobre a tua vida. Está até vendo uma pessoa falar isso aí, e é real. Profetizo sobre a tua vida. Gente, eu profetizo. Como é que eu vou profetizar? A Bíblia diz que eu tenho que provar as profecias para ver se ela vem de quem? De Deus. Então, profecia, né, que é a verdade, só provém de Deus. Não provém do meu sentimento, nem do que eu desejo. Eu posso desejar o seu bem, mas isso não quer dizer profecia, entendeu? Eu posso orar pedindo a Deus, Senhor, abençoa fulano, prospera a vida dele, abençoa o casamento, a vida. Isso é o meu desejo, e eu estou orando a Deus pedindo que Deus possa fazer isso. Mas não quer dizer que Deus falou para mim para fazer isso. Entendeu bem, gente? É um ofício nosso, que nós devemos abençoar uns aos outros. Agora, não, olha, eu profetizo que esse ano, eu profetizo que fulano ou ciclano, e aí não acontece. Que profecia foi essa? Foi de Deus? Foi da onde? Ou da carne ou do capeta. Essa menina profetizava do diabo. É ou não é verdade? Ou então da carne. Tudo é falso profeta. Entendeu bem aqui, gente? Seja da carne ou seja do capeta. É do falso profeta. É dele também. Porque o diabo fala, e o diabo ainda vai falar o seguinte, essa não foi eu não, hein? Essa aí foi ele sozinho. É ou não é verdade? Não me mete nessa não. Essa culpa é ou não é? Que tem gente que é tão ruim que não precisa do diabo. Sabia? Deus vira para Jeremias começa a orar, interceder para o pessoal, aí Deus vira para Jeremias e fala assim, Jeremias, deixa eu falar uma coisa contigo, rapaz. Não me ora mais por esse pessoal, porque os feitos dele, as atitudes dele, ultrapassam os feitos do maligno. Tem noção do que é isso? A pessoa faz pior do que o capeta. Não estou tirando o mérito maligno do capeta, não, mas estou dizendo que tem gente que é igual o capeta. No caso aí, Deus falou que era pior, né? Deu para entender bem? Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que nós recebemos. Então, o primeiro passo é saber aonde está o nosso coração. A pessoa com necessidade, com desejo, é um perigo. Amém? Se tu quer sair do sufoco, você se agarra em qualquer um, igual uma delação premiada, fala mal de todo mundo, é verdade? É ou não é? Não é, todo mundo está vendo aí amplamente isso aí, o cara deixa ele preso lá, prende a família dele também, aí ele vai falar mal de todo mundo. Ele nem me conhece, vai falar, o pastor Beto Almada estava lá também. É ou não é verdade? Porque o cara está preso, ele quer se safar, então ele vai falar qualquer coisa. Isso aí não deveria valer em lugar nenhum, mas é uma verdade. É um instituto, assim, vamos colocar assim, frágil. E a mesma coisa, alguém com desejo de sair do sufoco, ela pode procurar qualquer um que fale o que ela quer o quê? Ouvir, e aí é enganada. Ou desejo, o amor pelo dinheiro, pela riqueza, por isso, ou por qualquer coisa. E aí ela vai ser enganada. Então, o primeiro passo, fala comigo assim, primeiro ponto, para não deixar com que para não deixar com que o meu coração seja enganado por mim mesmo, nem pelo diabo, é estar com o coração todo em Deus. Por isso que a Bíblia diz ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Jesus, ele falou da igreja de Éfeso, que ela trabalhava, fazia tudo, prosperava, porém ela tinha caído porque tinha deixado o quê? O que é o primeiro amor? É colocar Cristo em primeiro lugar na tua vida. Então, quando o meu coração está em Cristo, mesmo na dificuldade, na necessidade, eu vou buscar nele a solução da minha vida. Então, quem anda para lá e para cá procurando profecia, com certeza o diabo vai dar uma profetada nele uma hora ou outra. Estou sendo claro aqui, gente? Porque é simples, Deus fala assim, se diligentemente ouvirdes e tiverem cuidado para fazer conforme tudo que eu tenho falado, vai ser abençoado.
Qual profecia que eu preciso receber mais? Hein? Né, que o meu casamento, vamos colocar assim, para dar certo. O que a Bíblia diz? Que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Eu preciso raciocinar, que não dói. Como é que Cristo amou a igreja? Deu a própria vida por ela. Então, eu tenho que entender que prioridade para mim é a minha esposa. Por quê? Prioridade para Cristo foi a igreja. Ele fez a comparação. Estou sendo claro ou não, gente? Amém? Amém? E com os filhos, que eu não devo irritar, eu devo orientar, eu devo direcionar. É ou não é verdade? Né? E por que eu devo educar? Porque ele precisa. Porque às vezes, né, o nosso amor, ele pode se tornar o quê? Num problema, não é verdade? O nosso cuidado se torna um problema. A gente, ao invés de estar ajudando, está o quê? Deixa de educar como deveria. Não é verdade isso, gente? Estou sendo claro aqui, gente, ou não? Amém? Porque a Bíblia diz que, é provérbio que fala, né? Que por exemplo, a maldade está apegada no coração da criança. Todo pai e toda mãe sabe disso. Mas o que afugenta a maldade? A vara. A Bíblia fala isso, não estou falando da minha boca, não, a Bíblia fala isso. Mas a educação moderna, né, vamos colocar assim, e é bom a gente entender, por isso que eu estou falando com vocês, a palavra de hoje é para a gente ficar atento àquilo que a gente ouve. Atento àquilo que a gente ouve. E aí é muito importante a gente entender isso. A educação moderna, os pais modernos, nós, vamos colocar assim em geral, o que a gente busca? Ser amado pelo filho, pela filha. Ter o afeto deles. É claro que a gente quer isso, gente. A gente deseja isso. Mas os filhos ainda não sabem o valor real do que é o amor. Por isso que eles têm que ser o quê? Educados, direcionados. Não quero fazer isso. Vai fazer sim. Sem ódio, sem rancor. Quem entendeu bem aqui? Fala com a pessoa que está falando. Sem ódio, sem rancor. Vai fazer ponto. Porque é o melhor para quem? Para quem? Para eles. Quando você tiver adulto, aí tu resolve a tua vida. É ou não é verdade? Não é assim? Né? A minha avó falava assim, ó, enquanto estiver debaixo da minha casa, consumindo minha luz e comendo o que eu pago, é do meu jeito. Ia falar o quê? Estava errado ou estava certa? Aí a gente vai para a internet, né, para os caras de plantão, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, independente de pobreza ou não. A gente veio de uma família pobre. Os filhos que a gente vê aí fora hoje respeitam mais os pais ou menos do que nós? Hein? Aí fora, como é que está? Vamos ser sinceros aqui. A igreja ainda consegue manter um padrão. Mas aí fora, o que a gente vê aí desses jovens, dessas crianças aí, o que a gente vê? Estão sendo bem-sucedidos? Então, não. Por que não? Não foram educadas e ensinadas a respeitar. Se não respeita pai e mãe, não respeita professor, não respeita autoridade. Aí vai preso ou morre e tem uma vida desgraçada. É ou não é verdade? Então, vamos tomar cuidado com o que nós ouvimos e da fonte que nós ouvimos. Que isso é perigoso, pode ser um capeta. É ou não é verdade? E vamos ser sinceros, a maioria é capeta mesmo. É ou não é? Não é? Tentando deturpar e promiscuir tua família, acabar com teus filhos, com a vida deles. Amém? Amar, dar tudo, dar a vida pelos filhos, mas o filho vai ter que fazer o que você... Quem é que tem capacidade de dirigir alguém? Será que é o filho que vai dirigir o pai e a mãe? Não pode, então nós precisamos entender isso. Toma cuidado, estou falando de filho, mas eu estava falando também de dinheiro, de recurso, de tudo na vida. A gente tem que observar, saber, meu Deus, qual é a fonte que eu estou... Olha a vida dessa pessoa, como é que... Aí a pessoa tem uma vida desregrada, uma vida complicada, e aí quer te ensinar a conduzir tua família. Dá para fazer isso, gente? Quer ver? Abra em Hebreus. Você, né? Estou falando, aqui vai Hebreus fala mais ou menos de pastor, mas pode ser outra pessoa, né? Hebreus capítulo 13.
versículo 7. Olha só. Como é que você precisa vigiar, ó. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram o quê? Falaram o quê? Qualquer coisa? Sua opinião? Não. E a fé dos quais? Imitar a fé. Atentando para a sua maneira de viver. Eu tenho que saber a fonte que me fala alguma coisa. Eu tenho que observar a fonte. É fidedigna? Ela tem moral, tem ética? Deu para entender bem aqui? Dá exemplo de fé, dá exemplo de santidade. Não, não dá. Então como é que vai ouvir, meu Deus? Aí é muita burrice. Estou sendo claro aqui, gente? Não existe homem perfeito, mas eu preciso também ter raciocínio. Como é que é a vida da pessoa que está me dando orientação para a minha vida? Quer ver uma coisa? Eu canso de ver isso, eu acho até ridículo. A maioria dos jornalistas fala assim, pega uma matéria, aí quando quer afirmar aquilo que eles querem, né? A mídia, a grande mídia, não, porque os especialistas falaram isso. Geralmente sobre economia, sobre qualquer coisa. Aí você vai ver quem são esses especialistas. Nada contra, os professores são bons, tem que ter professor. Tá? Alguém doutorado, alguém que escreveu um livro. Mas aí o cara vai dar exemplo de finanças. Como é que é a vida dele? Ele vive com salário. Vai querer me ensinar a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Estão entendendo aqui, gente? Eu tenho que ver alguém que é bilionário para te dar orientação. É ou não é verdade? Não importa. Vai ouvir um Wake Batista, vai ouvir um Roberto Justo, não é verdade? Vai ouvir um mega desse aí. Aí tudo bem, ele tem know-how para poder falar, agora o camarada não tem nada, vai... O que a Bíblia diz? Atentai para a vida deles, da pessoa. Atenta para a vida, dá uma olhadinha na vida. É, na verdade, está falando de amor, está falando de carinho, está falando de serviço, está falando de santidade, está falando de justiça. Como é que é a vida? Ali manda fazer isso, gente. O apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. É normal a gente imitar alguém, mas eu tenho que ver a vida dessa pessoa. Então não basta falar algo para você, pode ser a melhor coisa do mundo, mas você tem que sondar o quê? A fonte. A vida da pessoa, para que você possa o quê? Se estabelecer e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Como eu sempre falo, Jesus nunca pediu aquilo que ele não fez. Ele não pede o batismo? Pede ou não pede? Ele se batizou? Ele fala, em meu nome vão expulsar demônio. Ele expulsava? Vão curar enfermo, ele curava? Olha, mas vocês, vamos seguir, tem que ir para a cruz. Ele foi? Foi o primeiro. O exemplo. Aí você pode olhar o exemplo. Olha o exemplo. Sem exemplo, não tem autoridade. Pode ser o melhor da lábia possível, mas não tem o quê? Autoridade. Amém, amado? Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Exemplo. Sem exemplo, não dá. Então, vamos aqui, para a gente encerrar. Fala comigo assim, a fonte. Eu tenho que olhar a forma de vida, a maneira de vida, se serve ou não a Deus de verdade. Glória a Deus. Amém? Eu não estou falando de finanças aqui, então o que eu posso falar é, gente, dá para você ter uma vida tranquila com a tua esposa, bem, isso eu posso falar. Agora, não, vou te ensinar a ganhar 1 bilhão. Eu nunca ganhei. Oh, meu Deus do céu, vamos raciocinar que não dói. É ou não é? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Eu posso te ensinar, ó, você faz isso que Deus vai abençoar. É ou não é verdade? Posso dar orientação quanto à sua vida com relação à palavra de Deus. Amém. E aquilo que eu também faço, que eu pratico na minha vida, aí eu posso falar sem problema. Agora, aquilo que eu não pratico na minha vida, como é que eu vou te orientar, meu Deus? Paulo fala para Timóteo assim, sede exemplos. Ser o quê? Exemplo. Então, a fonte, fala comigo mais uma vez, a fonte é importantíssimo. Aí, qual o segundo ponto? Eu tenho que sondar os desejos do meu coração. Qual o desejo do meu coração? Eu estou acreditando porque aquilo eu quero acreditar? Isso também é um perigo. Deu para entender bem? Na necessidade, meu filho, e no desejo, a gente pode se dar mal, pode seguir
o que Deus não quer para a nossa vida, e o diabo vai atrás daquilo que deseja o teu coração. Essa é a verdade. Amém? Glória a Deus. Então tem que tomar muito cuidado, não a gente acaba tropeçando. E a questão da riqueza. Gente, se é algo imoral, é antiético, é ilegal, está fazendo no escuro, não é de acordo com a vontade de Deus, a gente foge disso que vai dar errado. Estou sendo claro aqui, gente? Não vai dar certo. Pastor, mas nesse mundo ninguém fica rico se não tiver falcatrua. Eu já vi muita gente falando isso. Tudo bem, então eu vou continuar do jeito que eu estou, mas eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu aí? E coisa que não é uma verdade, porque na realidade Deus ele pode conceder àquele que ele vai confiar a riqueza dele. Amém? Porque a Bíblia diz que a riqueza provém de quem? De Deus. Agora, posso conseguir riqueza com o diabo, dinheiro? Posso. Agora, prosperidade somente com o nosso Senhor. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Então, vamos tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que deseja o nosso coração. Tá, gente? E nem tudo que reluz é o quê? É ouro. Que Deus quer abençoar a tua vida. Agora, a melhor profecia é aquela que vem da onde? Da palavra de Deus. Vem dessa palavra aqui. Eu não preciso. Deus pode falar com alguém? Existe profecia? Existe. Deus pode falar com alguém? Pode. Deus pode trazer revelação no momento de muita angústia, muita dificuldade, trazer alguma coisa para você. Não estou dizendo que Deus não faça isso. Mas quando Ele trouxer, vai trazer paz, tranquilidade no coração. Deu para entender bem aqui? Você vai saber que é Deus que está falando, não é porque você está procurando para lá e para cá, não. Amém? Você vai saber que Deus está falando com você, está orientando, está direcionando. Que profecia maravilhosa. Agora, existem profecias maravilhosas para mim, para você. Jesus fala que Ele veio para que tivéssemos vida abundante. É uma profecia? É. Quem quer vida abundante aí? Você já tem, que o Espírito Santo está com você. Né? Olha uma profecia maravilhosa. Ele fala assim, vou preparar lugar. E quando for, eu vou voltar e levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam. Que profecia boa. É profecia ou não é? Quem crê que vai acontecer? A Bíblia diz que nós seremos arrebatados ou transformados, não importa. Mas vamos para o céu. Não é que lá não haverá choro, não haverá lágrima. É profecia ou não é? Tá bom ou não está bom essa profecia, gente? Que todo aquele que clamar ao Senhor será o quê? Salvo. Então, é profecia? É ou não é profecia? Então, vamos ficar com essa profecia, que melhor do que essa não tem. Não é verdade? Diz assim, aquele que semeia, colhe. É profecia ou não é profecia? É. Mas também não faz acepção de pessoas. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Mas também o homem vai colher aquilo que planta. Ainda tem a qualidade da semente. Se plantar coisa ruim, vai colher o quê? Porque também Deus é fiel e cumpre a profecia dele. Olha quanta profecia você tem, gente, para ficar atrás de qualquer coisa aí. Não é verdade, não é? Igual um bobão. Não. A palavra de Deus, Davi fala assim, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aqui, a profecia que maravilhosa. Você já tem ela no coração. Deus pode fazer uma exceção? Pode, mas nunca, presta bem atenção, nunca Ele vai falar algo que perturba você, nunca para te derrubar. Deu para entender bem? Nunca para prejudicar você, nunca. E principalmente para trazer lucro para a tua vida que não seja uma coisa decente. Amém? E nenhuma profecia vai ser contra o que está na palavra de Deus. Foi claro aqui nessa mensagem, gente? Então vamos vigiar, porque Deus já tem profecia maravilhosa para a tua vida e você pode pegar cada uma delas. Amém? Ele fala assim, vocês são sal da terra e luz do mundo. Que profecia maravilhosa, né? Você já é. Acabou, recebeu. Aquele que, olha só, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Vida vai fluir da vida daquele que tem Jesus Cristo. Uma profecia maravilhosa. Quem crê e for batizado será? É profecia ou não é? É. Já está ali, está tudo fechadinho. Amém? E é isso que Deus quer para a tua vida em nome de Jesus. Então, nunca mais dê ouvido a qualquer um que fale com você
falou dentro da palavra, mas vamos olhar a fonte, vamos ver qual a intenção, amém? Vamos vigiar, Deus te deu capacidade para isso, sabedoria, espírito de discernimento, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, amém? E você vai pegar qualquer profecia bíblica hoje e pegar para o teu coração, porque Deus, né? Crendo no Senhor Jesus, será salvo o quê? Tu e a tua casa. É profecia ou não é? É. Você, seus filhos, olha só coisa maravilhosa, né? Diz a palavra, né? Que quando nós ouvimos diligentemente, você vai ser abençoado em casa, na rua, no trabalho, teus filhos, olha só, tudo que é teu, teus animais, teus cachorrinhos, teu gatinho, tudo é abençoado. Diz a palavra. Amém? Tua dispensa, nada escapa, tudo é abençoado quando você ouve a palavra de Deus e pratica. É uma profecia maravilhosa essa? Precisa de outra, gente? Sinceramente. Ó, ter prosperidade, vida abundante com Cristo, cheio do Espírito Santo, família abençoada, meu Deus do céu, é o que todo mundo quer, é ou não é verdade? Segura, guardada em Cristo Jesus, como diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ou seja, quem pode guardar a tua casa, a tua família, teus filhos, tua esposa, tua esposa, é Jesus Cristo. E ele diz assim, ó, e as portas do inferno, ó, não prevalecerão contra a minha igreja. Não vai prevalecer contra você nem contra a tua família, porque você pertence à igreja do Senhor. Isso é que é profecia. E o diabo não pode fazer nada, porque está dentro da palavra. Entendeu? Não tem força contra você. Eu é que não posso sair com meus pés e sair andando, igual um bobão atrás de quê? Não, a melhor profecia já está no teu coração. Amém? Feche teus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer e vou pedir mais uma vez aqui, protege o teu povo, Pai. Protege o teu povo das falácias, das mentiras, meu Pai. Protege o teu povo das falsas profecias. Até daqueles que falem fatos, mas provenientes da boca do diabo para derrubar teus filhos. Guarda, meu Pai, em nome de Jesus. Assim como o Senhor deu sabedoria ao apóstolo Paulo, dá sabedoria para nós também, Senhor. Para que nós possamos, quando detectarmos um demônio tentando atrapalhar a vida do teu povo, seja com elogio, com falsa honra, falsa lisonja, que nós possamos mandar embora em nome de Jesus Cristo. E todo o lucro que o Senhor der para o teu povo, toda a prosperidade financeira que venha do trono da tua graça, meu Pai. Venha das tuas mãos, meu Pai, e nunca das mãos do diabo. Então ajuda, Pai, teus filhos, e abençoe e livra, meu Pai, de toda a influência de espírito maligno. Eu peço a Ti nessa noite, em nome de Jesus, eu quero convidar você a vir aqui nesses minutos que faltam, para a gente orar, para que Deus tire da nossa mente todo embaraço, todo embaraço, todo embaraço, todo embaraço, amém? E o Senhor já está falando contigo, né? Para você continuar, né, firme com o Senhor, na presença do Senhor, né? Deus, ele quer, sabe, que a gente tenha clareza, sobriedade, entendeu? Igual Pedro fala, sobre e vigilante. O que é sobre? É você estar consciente de tudo. O que é vigilante? É atento às coisas que acontecem perto de você, que você ouve, que você vê, atento. Vai te levar para furada, esquece. A gente estava conversando, e é uma verdade, ontem aqui, a gente estava no discipulado aqui com os irmãos, e aí as pessoas, a maioria, cai, né, nesses pessoal aí que dá golpe, né, num 7-1 desde a vida, porque o olhinho delas brilham por uma facilidade, é assim ou não é? Quer levar vantagem. Se você reparar bem, a maioria que leva a volta é por quê? Porque quer levar, alguém apresenta alguma coisa muito fácil. Toma cuidado. Amém? É ou não é verdade? Toma cuidado. E aí, assim como esse pessoal que é um 7-1, né? Que eles conhecem o desejo do ser humano, que é de ganhar facilidade, ganhar as coisas fáceis, o diabo conhece muito mais. Conhece ou não conhece? E ele pode oferecer coisas para você, e você, isso é uma boa, isso é de Deus, olha só. E às vezes, e não é. Amém? Glória a Deus. Gente, para se colher, é necessário pegar a semente. Antes arar a terra,
Sabe, às vezes a terra é dura. Você plantar a semente, você colocar a terra, você regar, você esperar. Tem gente que é colher antes de plantar. Mas não é. Não está vendo que troço vai dar errado? Né? Essa goiaba está bichada, é ou não é verdade? Quando tu comer, tu vai ver metade do bichinho na goiaba e a outra metade está na tua boca. É ou não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Amém? Tem que estar vigiando em nome de Jesus. E Deus quer abençoar a tua vida hoje em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, olhe ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda a seguir somente as tuas profecias, a tua palavra, porque eu sei que nelas há prosperidade real, nelas há um caminho de bênção, um caminho de vida abundante, de alegria, mesmo que tenha luta ou aflição, mas eu sei que eu estou contigo e a minha vitória é certa, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ora, Senhor, aleluia, Senhor.